Bom, ainda pegando esse gancho na política local, eu vou conversar agora aqui no estúdio com o deputado federal Júlio César. Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo neste momento. O senhor estava assistindo comigo a reportagem agora e deu para a gente perceber que o MDB de fato está consolidado, está conciso, não abre mão nem de A, nem de B, enfim. Então vamos falar do encontro que o senhor teve, se eu não me engano, semana passada com o médico Silvio Mendes. Eu até brinquei aqui que a gente tem que lançar a novela Quem Leva o Passe de Silvio Mendes, porque o homem está disputado. Eu queria que o senhor falasse o conteúdo da conversa que vocês tiveram. Primeiro, a credibilidade do Silvio. Foi prefeito, foi reeleito prefeito, fez uma grande administração, mostrou resultado, saiu para ser candidato a governador, não deu certo, porque não era conhecido no Piauí todo. E agora nós estamos convidando, já que ele está sem partido, ele não pertence a nenhum partido, convidando para ingressar no nosso partido. Nosso partido tem um pré-candidato, é o deputado Georgiano Neto, mas nós gostaríamos que o Silvio viesse para o nosso partido e fosse avaliado entre ele e o Georgiano. Tenho certeza que, em responsabilidade, o melhor avaliado será o candidato. E se fosse hoje, é bom que se reconheça o Silvio. Disparado seria a preferência do povo de Teresina. Então nós estamos trabalhando, ainda com muita esperança, que o Silvio venha para o nosso partido. O presidente nacional, Gilberto Kassab, ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo, está sabendo, tem muito interesse e vamos avaliar e esperar que Silvio tome uma decisão e venha para... Tenho certeza, a melhor opção que ele poderá fazer é vir para o 55, o PSD. Qual foi a manifestação de Silvio Mendes diante dessa sua proposta? A manifestação de esperar. A manifestação dele conversar com outros partidos. Ele, no mesmo dia, conversou com o PTB, do senador João Vicente, e vamos voltar a conversar antes dele tomar qualquer decisão. Mas nós estamos com muita esperança que seja o escolhido por ele. Essa indecisão de Silvio Mendes deve acabar o quê? Agora em março? Tem que acabar em março, até porque no máximo até lá, não é? O prazo de filiação termina em março. Tem que estar filiado 6 meses em um partido para poder concorrer à eleição de prefeito. Então, até março, nós estamos em janeiro, hoje são 14, né? 14 de janeiro. Nós temos aí ainda algum tempo. Bom, deixando claro então, se Silvio Mendes aceitar o convite do deputado Júlio César para fazer parte do PSD, Georgiano Neto abre mão de sua pré-candidatura. Sim, eu sempre... pré-candidato ou candidato, em qualquer que seja o partido, é o melhor avaliado. Ele estando no nosso partido e sendo o melhor avaliado, será o melhor candidato. Falar agora de sessão onerosa. O senhor está satisfeito com o resultado? A sessão onerosa houve uma frustração. Era para arrecadar 106 bilhões com a venda daquelas reservas de petróleo e arrecadar apenas em torno de 70. Como o governo devia mais de 30 bilhões à Petrobras, pagou todo o débito com a Petrobras. O que sobrou foi muito pouco. E houve uma certa frustração pela expectativa que os prefeitos e os governadores do Brasil todo tinham. Mas aqui, por exemplo, do Piauí, ainda deu aqui o menor município, acho que recebeu 370 mil reais, que é o 06, e o maior é Teresina, quase 30 milhões de reais. O total que veio para o Piauí foram 147 milhões de reais, é algo muito expressivo. E só para os municípios, sim, fora os 170, 175 do governo do estado, mais de 300
milhões de reais. Então, muito importante. E para o Brasil todo, foi 5,7 bilhões para todos os estados do Brasil e todos os municípios do Brasil. Agora, a sessão onerosa vai continuar. Aqueles poços, aquelas reservas que não foram leiloados naquele dia, serão feitas, acho que fim do mês, ou no começo, ou em fevereiro, e vai ter o mesmo compartilhamento que houve no primeiro leilão. Já que nós estamos falando de receita, de números, de valores, o senhor fez um pronunciamento na Câmara mostrando dados de renúncias de receitas. Eu tenho um trechinho desse vídeo, eu vou pedir para a produção colocar agora, para o deputado também poder relembrar, e aí a gente retorna conversando. Por favor. Nós tivemos uma reunião hoje histórica com o secretário Salim Matar, lá do Ministério da Economia. E eu levei para ele, ele ficou pasmado, o relatório da própria Receita, onde há a renúncia, os gastos tributários, que a renúncia tributária da região para incentivar o investimento. Do Nordeste, a cada 40 bilhões de renúncia, o nordestino paga 100 bilhões. A do Norte, 34 bilhões, ele paga 34. O saldo é zero para a União. Esses dados são de 2019. Mas levei também já os dados de 2020, que eu peguei na proposta orçamentária do governo. A renúncia total de 2020 na região Norte é 40 bilhões. Pulou de 34 para 40. E a arrecadação da União é 36. Então, lá é negativo, vai ser negativo. Enquanto no Nordeste, todas as regiões é altamente positivo. Bom, tá aí, como eu disse, foi um trechinho da fala do deputado federal Júlio César, lá na Câmara dos Deputados. Na prática, o que significam esses números relacionados a essas renúncias? Veja bem, é bom, o cidadão comum, às vezes, não sabe o que é renúncia. O que é renúncia? Renúncia é aquilo que o governo deixou de arrecadar para dar um estímulo para beneficiar ou uma região, ou um setor, ou uma atividade. Então, o governo, a renúncia de 2020, são 340 bilhões. Onde é que estão essa renúncia? Nos incentivos fiscais, na Zona Franca de Manaus, é a renúncia que eu mais combato, depois eu vou explicar. É aqui no Simples Nacional, é no imposto de renda, aquela parte do imposto de renda que você pode deixar de pagar até um limite X. Então, são vários tipos de renúncia. Então, o governo, que tem um orçamento de 1 trilhão e 500 bilhões, ele renuncia mais de 20%, porque é mais de 300 bilhões que o governo renuncia. Então, eu combato muito essas renúncias, principalmente os privilégios. Em 88, a renúncia do Nordeste, que hoje tem 56 milhões de habitantes, tem a menor renda per capita de todas as regiões, tem apenas 14% da renda per capita brasileira. A região Nordeste tinha 2 vezes a renúncia, por exemplo, da Zona Franca de Manaus. Hoje tem 10% da zona. 2 vezes era 200%. Agora é 10%. E o que houve? O governo centralizou para atrair investimento lá na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio que tem todos os estados que foram território, no subsídio que o governo dá, por exemplo, para manter os servidores públicos federais que eram dos ex-territórios, e isso contribui para desequilibrar o desenvolvimento regional.
O Nordeste, naquela época, tinha o FINO. O Norte também tinha o FINAR. O que é FINO? Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Agora acabaram o FINO, diminuíram a renúncia. O Nordeste continua a região mais pobre. Há mais de 70 anos era menos pobre do que hoje. E aí, cada dia mais, se tira algum subsídio, algum privilégio que o Nordeste tem e mantém os privilégios mais justos. Por que eu combato a Zona Franca? A Zona Franca tem uma renúncia de 25 a 27 bilhões, é uma cidade só. O Nordeste, lá, Manaus, tem 2 milhões de habitantes. O Nordeste tem 56 milhões de habitantes. O Nordeste tem 2 milhões, 3 bilhões, melhor dizendo, de renúncia, e só a cidade de Manaus tem 26, 27 milhões. Então eu combato, porque Manaus importa tudo sem pagar imposto, industrializa lá em Manaus e vende no Brasil sem pagar imposto. Eu nunca vi em nenhum país do mundo um incentivo do tamanho que tem a Zona Franca de Manaus. Olha, não é à toa que o deputado Júlio César ele é conhecido também como o deputado mais municipalista do país, não é, deputado? Agora, explica pra gente, o senhor é o único, não sei se no momento, o único piauiense de plantão no que diz respeito à reforma tributária? A reforma, nós somos da reforma tributária, nós temos inclusive uma emenda, várias emendas, que visa diminuir essas desigualdades regionais. Estamos brigando para que seja aprovado, por exemplo, em relação a municípios, você falou. Eu tenho uma emenda lá que volta uma contribuição que era imposto de renda no passado, a CSLL. O governo de então tirou do imposto de renda e botou com o nome de contribuição para não dividir com o FPM, que é dos municípios, e o FPE, que é dos estados brasileiros. E eu estou propondo a volta para o montante a ser dividido. Se você tiver a ideia do tamanho, só para os municípios do Brasil, em sendo aprovada, a minha emenda vai dar 20 bilhões de reais. É 5 vezes o 1% de julho, ou 1% de dezembro, que é em torno de 4 bilhões. Aliás, esses 1% foram projetos de minha autoria. Então, eu estou lutando para diminuir essa diferença entre ricos e pobres, porque o Nordeste tem, do critério do FPM, 35%. E representamos 27% da população. Mas o critério do FPE, o Nordeste tem 52%. Então, mais da metade desses 16 bilhões que irão para os estados nordestinos ficarão aqui no Nordeste. E o Piauí, por exemplo, vai ficar com 4,41%. Então, é muito importante para diminuir a diferença entre ricos e pobres em nosso país. Deputado, só para a gente encerrar, inclusive rapidinho, dia 17, agora se eu não me engano, tem evento de filiação em Pedro II, correto? Nós temos filiação do empresário Nogueira Neto, que é do setor imobiliário, vai se filiar por uma opção dele e com muito orgulho nosso, no nosso partido, lá em Pedro II. E no dia seguinte, lá em Amarante, o Luiz Neto, ex-prefeito, foi candidato a deputado estadual, está voltando para o nosso partido. Nós vamos participar dessas duas filiações que representam um crescimento muito bom do nosso partido, que já é o segundo maior do estado e está crescendo. Nós temos uma meta que hoje temos 42 prefeitos, de chegar a 50 prefeitos com os pré-candidatos que nós temos, que não têm mandato, mas querem conquistar o mandato, chegar a 100 candidatos a prefeitos na próxima eleição. Deputado, muito obrigada pela vinda do senhor, um ótimo dia e retorne outras vezes, por favor. Ok, muito obrigado.